Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados de Deus, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 24 de junho, a igreja celebramos a Natividade de São João Batista. E a cor do tempo é a branca. Amado de Deus, desejo neste dia da Natividade de São João Batista que a graça de Deus que veio para São João Batista chegue também aos nossos corações. E ela chega. Só que precisamos enxergar esta graça. Precisamos tomar posse desta graça para poder usufruí-la do jeito que o seu Deus quer. E o evangelho de hoje, amado de Deus, é Lucas 1, dos 57 e seguinte. Lucas 1, dos 57 e seguinte. Amado de Deus, quando o anjo foi anunciar a Maria, ele já anunciou também que tinha anunciado a Isabel, a prima de Maria, que ela ia dar à luz ao filho. E nesse evangelho nós vamos elencar 4 pontos. 4 pontos bem distintos. Primeiro ponto, o jeito de ser de Deus. Primeiro fato do evangelho a ser discutido, a ser refletido, o jeito de ser de Deus. Em toda a história da salvação, Deus usou os seus discípulos, os seus santos, para fazer aquelas coisas que ele deveria fazer, mas tinha que ser feito por um humano ou pelo anjo. Isso em toda a história da salvação. Até hoje, continua do mesmo jeito. Deus é o nosso Senhor, é o Pai, Ele tem o seu jeito de ser. Nós, a nossa obrigação é cumpri-la do jeitinho que Ele quer. Primeira coisa, Deus, quando envia um mensageiro, Ele só dá a missão. Ele não diz nada dos perrengues, da dificuldade que esse mensageiro vai ter. Vamos narrar aqui alguns. Primeiro, quando ele anunciou, quando ele mandou o anjo Gabriel anunciar a Maria, primeiro fato, porque já é o segundo. Primeiro fato é que foi anunciar a Maria que ela ia dar luz a um filho. Ele não disse nada para Maria que ela ia sofrer, que ela não ia existir um lugar para ela ter o menino, que ia fugir para o Egito, que o José ia ficar desconfiado dela. Ele não revelou nada. E o anjo Gabriel se encarregou de tudo, de ficar resolvendo as questões, as paradas. E aí nós já vemos o segundo fato, o poder do enviado. Se Deus lhe envia para uma determinada missão, Ele não vai lhe dizer a dificuldade da missão. E as dificuldades vão aparecer. Cabe você a resolver a dificuldade. E Deus dá o poder. Deus tanto dá o poder como se coloca de sua disposição para você pedir ajuda. Quando ele mandou Moisés tirar o povo do Egito, ele também não disse que o faraó ia endurecer o coração. Ele não disse nem que o Moisés não ia chegar na terra prometida, ia morrer antes de chegar. Nada. Ele não disse que o povo ia se revelar no meio do caminho. Nada. Mas ele deu poder a Moisés.
para ir resolvendo as situações que acontecessem. De tirar água de pedra, de atravessar o Mar Vermelho, tudo, de fazer a serpente lá de bronze, tudo ele foi ajudando Moisés. Moisés tinha dificuldade, corria para ele, Deus, como é que faz e tal, e ele ia resolvendo, ia mandando Moisés fazer as coisas. Mas inicialmente ele não disse nada a Moisés, que Moisés ia enfrentar, nem da dificuldade que o faraó ia oferecer para libertar o povo, nada. E agora nós chegamos no Zacarias. Quando ele anunciou ao Zacarias e a Isabel que ela ia ganhar o menino, o Zacarias duvidou. Como é que isso acontece? Se eu sou de idade, ela é estéril, né? E ele disse, porque tu duvidaste, tu vai ficar mudo agora. Pronto, teu menino nascer. E ele ficou. Ou seja, o poder que Deus deu e dá a todos os enviados em missão. Então, Deus não diz nada do que vai acontecer, mas Ele dá poder ao enviado para ir resolvendo os perrengues que acontecer, né? Aí, o quarto fato para nós discutirmos é a conversão do próprio Zacarias. Não é porque o Zacarias era sacerdote do templo que estava imune de ser castigado e também que não precisava de conversão. Porque se a gente pensar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho aqui. A Maria, quando recebeu o anúncio, ela praticamente disse a mesma coisa do Zacarias. Como isso vai acontecer, que eu não conheço homem algum? Não sei qual foi o tom que ela deu, mas a palavra ela disse. O Zacarias disse a mesma coisa. Eu sou um velho, ela é minha filha estéril, e o Zacarias foi castigado, a Maria não. O Zacarias era um sacerdote, não podia desconfiar nada, não podia teimar nada. Ele era um sacerdote do templo. Por isso que ele levou a chibatada. A Maria não era sacerdotisa, apesar de ser uma pessoa santa. O anjo teve complacência dela. Quando ela fez a pergunta, meio angustiada. Mas o Zacarias não. O Zacarias levou a pancada. O quarto fato que eu queria elencar é a glória de Deus. Quando foram batizar o menino, perguntaram para a mãe que nome dava. Todo mundo queria que batizasse Zacarias, porque o pai era Zacarias. E a mãe disse, não, o nome dele vai ser João. Porque o anjo tinha dito para ela, não pode, tem que ser Zacarias e tal. Aí vamos perguntar ao pai. Perguntaram, ele pediu uma tábuazinha e escreveu João. E nesse momento, todo o povo ficou admirado. Como é que ele escreveu João e logo começou a falar. Ou seja, naquele momento manifestou-se a glória de Deus. Para todo mundo entender naquela época e hoje, que Deus é o Senhor. Que nós não somos nada sem Ele. Não duvide, meu irmão. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide. Porque se você duvidar, você pode levar uma traulada. Porque Deus quer nos salvar pelo amor. Mas se você não quer ir pelo amor, você vai pela dor. Deus queria dar um filho ao Zacarias pelo amor, no amor. Mas ele duvidou, então você vai ter o filho pela porrada também. E o menino nasceu e ele ficou mudo durante 9 meses para criar marra. Tá? Então não seja rebelde. Aceite o desígnio de Deus. Isso se manifestou para a glória de Deus. Amado de Deus, que nessa história da conversão do Zacarias, do poder do enviado, da glória de Deus e do jeito de ser de Deus, que nós pautemos a nossa vida. Na sequência, primeiro, saber que Deus é o nosso Salvador. Ele pode tudo, Ele faz tudo, porque Ele que sabe das coisas. Segundo, que eu sou enviado de Deus e os perrengues que oferecer, eu vou resolver com poder e autoridade. Autoridade e poder que Ele me deu quando me enviou. Se for difícil, eu peço, claro. Claro que a gente pede conversão. A gente pede auxílio. Eu fui um dos que pedi. Aconteceu essa história muitas vezes, quando eu não achei a casa,
o terreno, a casa, para fazer a comunidade terapêutica. E eu disse para ele: Senhor, eu não consigo, arranja para mim. E ele arranjou. Uma semana depois ele arranjou o terreno, né? A conversão de João Batista. Não é porque eu seja um diácono que não precisa de conversão, claro. E digo mais uma coisa: eu, como diácono, se eu não me converter, se eu não for fazer a vontade de Deus, a pancada em cima de mim é maior do que a de quem não é diácono. Porque eu tenho a obrigação de receber a graça de Deus e pô-lo em prática. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha um abençoado dia.